Olá, eu sou Gustavo Betarello, médico hematologista aqui em Brasília e membro da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea. E hoje o nosso bate-papo aqui no SBT Meu Explica, ele vai falar a respeito do mês de conscientização das doenças do sangue, em setembro, né? E mais particularmente que no dia 15 hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre os Linfomas. E destacar também o papel do transplante nesse grupo de doenças. Mas o que seria o linfoma? O linfoma, na verdade, é um nome, é um conjunto de doenças que são de neoplasias, de tumores de células que se originam de um tipo específico de célula sanguínea chamado linfócito. Nós temos diversos linfócitos, os linfócitos B, linfócitos T e linfócitos NK, e diversos tipos específicos de linfomas, mais de quase uma centena de tipos diferentes de linfomas, e que podem variar desde doenças bastante indolentes e de crescimento lento e muitas vezes assintomáticas, até doenças muito agressivas e que precisam de um tratamento rápido. Caso isso não seja feito, o paciente ele pode vir a sucumbir do crescimento descontrolado dessa neoplasia. E a grande maioria dos linfomas, ela acontece dentro dos gânglios linfáticos. Então, a primeira manifestação acontece, o paciente ele nota um aumento dos gânglios, das ínguas, que pode acontecer em qualquer parte do corpo. Existem ínguas, linfonodos no pescoço, nas axilas, nas regiões inguinais, e isso daí corresponde a aproximadamente 70 a 75% dos linfomas. Mas como a gente tem células de defesa do nosso organismo em todos os órgãos, em tese, qualquer órgão pode ser acometido por um crescimento desta neoplasia, no cérebro, pulmão, eh, na, em glândulas salivares, no estômago, no fígado, etc. Todo órgão que tem realmente célula de defesa pode ser acometido por linfoma, mas a grande maioria dos linfomas acometem os gânglios linfáticos. E o diagnóstico precisa, obviamente, de uma avaliação de um médico, uma vez que existe a suspeita, o paciente procura o médico, e quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, obviamente, maior a chance de cura. Os linfomas de crescimento lento, os indolentes, muitas vezes, eles até nem tratamento têm necessidade naquele momento. O médico ele pode simplesmente observar e acompanhando o paciente, e eventualmente esse paciente pode até nunca precisar de tratamento. Mas os linfomas agressivos, ou que tenham um acometimento de órgãos-alvo, muitas vezes requerem tratamento. E a base do tratamento é, via de regra, a combinação de diversos agentes quimioterápicos associado à imunoterapia e, eventualmente, para alguns tipos de linfoma, até terapias-alvo. E hoje a gente consegue curar a grande parte destes linfomas. E a grande maioria dos linfomas tem cura. Quando não existe a possibilidade de cura, o tratamento ele fornece um bom controle da doença, de maneira que o paciente consegue viver muito bem e com boa qualidade de vida por muitos anos. Mas, infelizmente, a gente tem alguns pacientes que hã, podem vir a recair, a apresentar a recidiva da sua doença, seja de um linfoma de Hodgkin, seja de um linfoma não Hodgkin, que são, na verdade, maneiras a gente caracterizar os linfomas. Quando o paciente apresenta uma recidiva da doença, ou quando o paciente não entra em remissão com o tratamento quimioterápico, o transplante de medula óssea, ele é uma poderosa arma no tratamento e aumenta a chance de cura sobremaneira desses pacientes. O transplante autólogo, que é feito com a própria medula do paciente, ele permite, quando existe a possibilidade de que seja feito, que grandes doses de quimioterapia sejam eh, entregues e administradas ao paciente, e esse paciente não venha a sucumbir os efeitos colaterais dessa alta carga de quimioterapia. E a gente possibilita que que o paciente não tenha grande toxicidade
da quimioterapia utilizando o transplante autólogo de medula óssea. Isso a gente consegue utilizar para pacientes com doenças recidivadas e, eventualmente, alguns pacientes até se beneficiam do transplante autólogo de medula óssea como parte do tratamento inicial. Isso é possível, e é bastante comum ser utilizado nos pacientes com linfoma de células do manto, onde a gente, com o transplante de medula óssea, a gente aumenta a chance, aumenta a possibilidade de uma sobrevida global do paciente, aumenta a sobrevida livre de progressão desses pacientes. E quando o paciente precisa realmente de um tratamento numa doença recidivada, o transplante autólogo ele aumenta a chance de cura. E não só o transplante autólogo, em alguns casos, o próprio transplante alogênico, que é feito com as células de um doador aparentado, ou eventualmente até de um doador não aparentado, mas que seja compatível HLA com o paciente, a utilização do transplante alogênico ela combina a possibilidade de uma quimioterapia em alta dose, associada ou não à radioterapia, e a célula do enxerto, a célula do doador, quando infundida, ela também vai ter uma ação antitumoral bastante interessante e importante no tratamento das doenças linfóides que a gente não conseguiu o tratamento e a cura somente com o tratamento de indução com quimioterapia inicial. Então, o transplante alogênico ele possibilita uma forma de terapia celular que é bastante interessante e é fundamental na obtenção da cura desses pacientes. Então, assim, resumindo, ah, todas as modalidades de transplante, seja o transplante autólogo, seja o transplante alogênico, eles, essas modalidades, elas são parte fundamental no tratamento do paciente com linfoma, especialmente daqueles linfomas agressivos e os linfomas recidivados. E graças ao transplante, muitas pessoas conseguem se curar quando essa chance não aconteceu em uma primeira forma de tratamento. Com isso eu me despeço e até o próximo SBT MO Explica. Muito obrigado.